Está na hora do quadro Horizontes Humanos, vocês já sabem, com o querido psicanalista René Dentes. E o assunto, gente, que a gente vai conversar, que a gente vai abordar hoje é corpo, excesso de dores contemporâneas. René, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Síria, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores, é um prazer estar aqui novamente. René, vou começar fazendo uma pergunta para você, que para todo mundo pode parecer muito óbvia, mas eu tenho certeza que quando você for convidar todos a refletirem, a resposta não vai ser essa. O que é a dor? Então, olha, tem uma diferença, inclusive para a psicanálise, entre a dor e o sofrimento. A dor é alguma coisa interna, que nem sempre a gente consegue nomear, mas está incomodando muito, né? Agora, o sofrimento é quando você socializa, quando você já coloca para fora aquela dor. Então, você consegue nomear, você consegue temporalizar a dor, né? Ou seja, você sabe o que aconteceu, por que aconteceu e muitas vezes é alguma coisa que os outros também já sabem, né? Por exemplo, Síria, a questão de um luto, né? Você sabe de onde veio a dor, mas ela se torna sofrimento quando esse luto ele é entendido. O que foi aquela perda, aquela pessoa que você perdeu, por exemplo, o que significava? Quando você consegue colocar na mesa tudo claramente, o que foi uma perda mais profunda, vamos dizer assim, né? Então, dor é algo interno e sofrimento é quando você externaliza e temporaliza aquela dor. Agora, nem todo mundo, às vezes, consegue externalizar essa dor, né, René? Exatamente. Isso eu vejo muito, Síria, nossos telespectadores, que hoje é cada vez mais comum a gente escutar na clínica psicanalítica pessoas dizendo assim, olha, eu não sei por que eu estou sofrendo, jovens, inclusive, né, que dizem, olha, minha dor é tão profunda internamente que eu preciso visualizá-la. E para visualizá-la, às vezes, há automutilação, se corta, por exemplo, né? E dizem assim, olha, é menos grave, eu sinto menos quando eu estou vendo do que quando está internamente. Então, isso é uma realidade. A dor, ela tem que ser, primeiro, nomeada, aonde vem, né? Mas isso não é, como muitos pensam, algo assim causal, ou seja, tem uma causa específica, às vezes é um emaranhado de coisas, é uma teia. E aí você nomeia e depois elabora. É um processo, não é algo instantâneo, não é algo assim rápido, que as pessoas acham, se enganam, que podem, por exemplo, tomar um medicamento, acabou. E que vai resolver tudo ali naquele momento. E não a gente está nesse mundo muito líquido, onde tudo tenta ser rápido, as pessoas tentam resolver tudo de uma forma prática, rápida, mas ilusória. Gosto sempre de chamar a atenção para isso. E para ter início esse processo de identificação dessa dor, sempre é necessário que possível um acompanhamento de um especialista. Isso é importante, Sim, né, René? é importante que a gente tenha essa ajuda, né? Porque, às vezes, as pessoas próximas têm boa vontade, tentam ajudar, amigos, família, mas é o especialista que vai realmente identificar, vai conseguir acompanhar. No caso da psicanálise, é interessante porque a gente costuma dizer que é uma pessoa que existe para o outro, para o analisando, né? A pessoa precisa de ajuda e, ao mesmo tempo, não existe. Então, é interessante essa experiência porque você sabe coisas da vida da pessoa que ninguém mais sabe. Nem o marido, nem a mulher, nem os filhos, nem os pais. É algo muito íntimo, Muito íntimo, mas ao mesmo tempo você não existe na vida social daquela pessoa. Então aí há o que a gente chama de transferência, ou seja, há a possibilidade de estar junto efetivamente. Nesse sentido, quando você tem um papel na vida da pessoa, esse papel se confunde e aí não funciona. E aí não funciona, porque eu vejo muito, às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil, um momento delicado, e ela quer pedir ajuda para o vizinho, para o tio. Ah, meu tio sabe dar bons conselhos, mas às vezes o conselho que ele vai dar é com base na experiência de vida dele e sem entender o que está acontecendo intimamente com aquela pessoa, com aquele sofrimento. Exatamente, Siri. Isso é um ponto bem importante, porque o que acontece é que o desejo humano ele é único. Então, quando você fala assim, olha, aconteceu comigo, siga essa mesma linha porque vai dar certo, não vai. Não tem uma receita de O ser bolo, humano é único e as suas dores são únicas, causadas por várias coisas, muitas vezes elementos inconscientes que a própria pessoa não sabe, né? Então, é preciso... O ser humano é tão rico que é preciso ser individualizado. Ele merece ser individualizado. Somos únicos, afinal, né, Exatamente. René? Agora, essa questão da dor. A dor, ela pode atingir o corpo e a alma, é isso?
Sim, sem dúvida. Cada vez mais a gente percebe que corpo e mente estão juntos. Nós somos um todo integrado, né? Mas é interessante porque muitas pessoas, hoje nós estamos vivendo um mundo em que o imediato ele impera e o corpo também impera. As pessoas estão alucinadas para deixar o corpo bem e também a alma, também nesse sentido, boa, com boa saúde, mas elas acham que as coisas imediatas vão resolver tudo pelo corpo. Então hoje você tem mais espacialidade do que temporalidade. Por isso, tenta-se buscar mais canalizações para a dor do que para o sofrimento. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, já vi muitos casos de pessoas assim que perderam um ente querido e começam a correr, começam a andar de bike, aí vão 20, 40, até 100 quilômetros, 150 quilômetros. Acontece um excesso ali, excesso, né? E acham que esse excesso, claro que além de prejudicar o corpo, mas elas acham que sempre vão aumentar aquela dosagem, vamos dizer assim, do exercício, elas vão resolver. Como se a dor pudesse ser resolvida pelo corpo, assim. Não, tem elementos que são não ditos, que são desconhecidos. E a gente precisa lidar com esse desconhecido, com esse caos, porque muitas vezes, quando a gente tenta visualizar a dor assim, é um auto-engano enorme. Então, nós não vamos conseguir resolver algumas coisas só saindo pelo mundo correr, né? Vamos correr, vamos percorrer países, não adianta, não dá. Nós precisamos, na verdade, entender o caos que nos rodeia muitas vezes e lidar com esse aleatório, entendeu? Então, a dimensão inconsciente de não ditos, de elementos que nós não controlamos é muito importante. Precisamos parar no mundo atual de achar que se a gente canalizar para um lugar, a dor vai resolver. Seja para medicamento, seja para um vício, seja para esporte, seja para o corpo perfeito, não. Eu não estou dizendo que essas coisas, por exemplo, o esporte é bom, claro. Corpo são, mente sã, como já diziam os gregos. Mas não vai resolver, né? Não vai resolver tudo, exatamente. E aí, quando você fala dessa questão que às vezes a pessoa transfere, tá com um problema e vai correr, vai andar de bicicleta, a gente pode falar que é uma transferência aí dessa questão? Ela está transferindo algo, um problema na mente dela, um problema que tem que ser resolvido interno, está descontando ali no corpo físico, isso? Sem dúvida, está descontando e, de certa forma, o problema disso tudo é que tem um limite. Um momento, aquilo ali não vai mais dar conta de sustentá-la. Então, eu já vi casos de pessoas assim que foram correr, correram muito, levaram muito a sério, com profissionalismo, mas aí, de repente, tem uma lesão, não consegue mais no mesmo ritmo e aí se deprimem. Porque aquele exercício, aquele fluxo estava sustentando o psiquismo dela, né? Às vezes até evitando uma depressão. Mas a causa está ali ainda. Então, aí, quando ela não pode mais exercer aquela atividade, ela cai. Então, o ideal é você ir na causa dos problemas, mesmo que não seja, claro, uma causa. Um emaranhado. E às vezes o processo é demorado até a pessoa identificar que ela precisa trabalhar a causa. É demorado, ela começa, por exemplo, a praticar um exercício físico só quando tem uma lesão, um problema, porque tem um excesso ali que ela procura um profissional. Como que é isso na maioria das vezes, Renê? Sim, é a dor, né? É a insuportabilidade da dor, né? Muitas vezes ela acha que ela consegue canalizar, aí ela sustenta durante um tempo, mas se aquela dor for profunda, uma hora ela vai reconhecer que precisa de ajuda. Então, assim, isso acontece em vida inteira, né? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que transferem para o trabalho. Aí, quando aposentam, vem a clínica e diz, olha, minha vida perdeu sentido, eu não quero mais viver. A pessoa não se sente mais útil, está faltando alguma coisa ali, e quando tem você vazio. vai ver, Síria, profundamente, a escuta atenta daquela pessoa, você vê que ela passou 30 anos fugindo. Ela passou 30 anos fugindo da sua realidade, de um trauma lá do passado, e que para o trabalho no trabalho ela foi ajustando tudo. Mas ali, quando não tem mais trabalho, é como se a vida tivesse acabado. Isso é ruim, porque a nossa vida, eu costumo dizer, que é uma pluralidade de caminhos, né? Nós não somos só o que nós fazemos enquanto trabalho, não somos só filhos ou pais ou mães, não somos só maridos, esposas, não somos só pessoas com corpo, com uma condição financeira X ou Y, nós somos um emaranhado de coisas, né? Somos plurais. E esse trabalho era como se fosse uma fuga para essa pessoa durante esse tempo todo, Exatamente, né? Era uma fuga. Então, aí acabou aquilo ali,
ou às vezes ela é demitida e aí ela entra em depressão, né? Isso não é bom, nós podemos nos apegar a outras coisas na medida certa e pensar que sempre nós somos seres com escolhas. A escolha, tudo pode passar, mas a escolha não. Nós podemos escolher, né? Agora, Renê, como que a gente pode relacionar essa questão das nossas dores à espiritualidade? Então, a espiritualidade, ela pode ser muito sadia, mas pode ser também um elemento de fuga, né? Quando ela é real, quando ela nos coloca diante das vulnerabilidades humanas, do mundo, né? Do outro, sobretudo, né? Das dores dos outros, fazendo que a gente saia só do nosso eu, né? A espiritualidade deve ser um caminho de abertura ao outro, aos outros do mundo. Aí ela é muito sadia. Aí nós conseguimos encontrar no humano, nos outros, sentido para a nossa existência. É aquela ideia de caminhar, né? Quando a espiritualidade, ela nos indica um caminho assim de fluxo da vida, do peregrino, né? Daquele que está caminhando, aí sim ela é muito positiva. Mas quando a gente acha que chegou num momento assim fixo, no momento sólido da espiritualidade, aí vem o caos e tira a gente desse lugar, e aí a gente até questiona a fé, né? Por isso que eu gosto muito da teologia de Jó, né? Porque é aquela ideia assim, olha, diante do absurdo, do trágico, a minha fé pode continuar, porque ela não estava baseada em elementos assim ilusórios, que agora saem, né? Então, o cristianismo tem essa ideia de, olha, o mais importante é o permanecer no caminhar da fé. Quando a gente entende isso, que para mim é uma maturidade da fé, da espiritualidade, aí é muito positivo. A gente entende que tudo pode passar, mas o caminho não, né? A crença e a abertura ao outro, o Deus no outro, o Deus entre nós, Deus não sem nós, né? Como dizia um professor que eu tive, doutorado na Faculdade Jesuíta, Manuel Hurtado, um jesuíta boliviano, Deus não sem nós. Quando a gente entende isso verdadeiramente, aí a gente consegue entender que a fé, ela pode estar sempre nos auxiliando, sim. E para chegar a esse entendimento também, a gente volta àquela questão, é um processo contínuo. Sem dúvida, eu acho que é o caminhar, né? Quando a gente entende, assim, etapas da nossa vida, às vezes a gente tem momentos mais infantis na nossa vida mesmo, né? E é normal? A gente pode dizer que esses momentos infantis são normais? É normal, eu vejo que é normal, Síria, porque às vezes a gente precisa, naquele momento, até de uma infantilidade. Mas a gente tem que caminhar. Né? Exato. A gente só não pode fixar nessas infantilidades. Vamos caminhando, porque a fé tem esse crescer, né? E a maturidade. Às vezes, por exemplo, vejo pessoas que se apegam muito a elementos ritualísticos. No momento da vida pode ser importante, mas ela tem que manter a fé, a sinal de maturidade é manter a fé além desses elementos ritualísticos. Então, aí a gente pode caminhar e dizer que, olha, a fé pode ter um outro momento da minha vida, está num outro momento diferente. E isso não é o mais importante. Nós precisamos entender o que é o mais essencial na fé, né? E no cristianismo, sobretudo, né? Um amigo aí de longa data, que fez o prefácio do meu livro, Dom Vicente, ele costuma dizer o seguinte, bispo auxiliar da Diocese de Belo Horizonte, costuma dizer o seguinte, não existe cristianismo sem atestar as vulnerabilidades humanas. Quando a gente acha que a gente é muito forte e o mundo deve ver essa nossa fortaleza, a gente não entende o cristianismo. O cristianismo é uma religião do poder do não poder. É um Deus que se fez fraco. E nessa fraqueza há o seu sentido, a sua fortaleza, né? Então, se a gente não entende esse paradoxo, a gente não entende o cristianismo. Às vezes é uma imaturidade, né? É importante ter esse entendimento para entender o processo cristianismo, entender um pouco da nossa fé também, Exatamente. Né? Agora, eu queria voltar um pouco sobre a questão do sofrimento. Queria que vocês falassem para a gente o que é a memória do sofrimento, Renê. Então, nós achamos, Síria, que nós temos assim elementos sempre que nós conseguimos resgatar pela nossa mente, racionalmente, né? Mas não é assim. Nós temos uma dimensão fundamental que é do inconsciente. Então, o sofrimento, ele fica marcado. Questões lá de traumas da infância, elementos, por exemplo, que vieram de momentos que nós nem lembramos, às vezes, né? Antes dos 5 anos, por exemplo, né? Que ficam marcados e que existe essa memória. Só que a memória, ela não é alguma coisa que nós resgatamos o tempo todo. Ao contrário, se eu pergunto a uma pessoa assim, o que você é,
o que ela me diz, muitas vezes, é o menos relevante da vida dela. Ela diz, eu sou de tal jeito, eu tenho uma personalidade X ou Y, eu tenho uma profissão Z ou W. Não, muitas vezes o que ela não diz é mais relevante. Os não ditos, o que nós não controlamos, o que está lá no passado, a infância é um imenso oceano, um mar aberto. Isso pesa no nosso comportamento no dia a dia. Exato, pesa. Então, assim, o que está lá atrás, a memória, é feita de momentos inconscientes, e que é uma teia, é uma conexão de elementos na nossa vida. Então, essas coisas todas da infância, elas vêm à vida adulta. Nós somos, em última instância, uma constante atualização da nossa infância. A nossa infância não deixa de estar em nós, só que vem o mundo presente, a vida cotidiana, mas aquilo lá de trás está em nós. Só que o problema disso é que muitas vezes tem elementos vazios, traumáticos, em aberto, não resolvidos, nem nomeados. Então a infância vem brutalmente a nós. Às vezes a pessoa tem um vazio tão profundo que ela não sabe de onde que veio da vida dela, e veio de elementos lá do passado, de uma ausência, por exemplo, né? Um pai ou uma mãe que rejeitou, ou às vezes um pai ou uma mãe que saíram, que estavam ausentes, e essa ausência sempre ressoa, como se a pessoa na vida toda buscasse aquela ausência. Onde está o meu pai? Onde está a minha mãe? E aí tem casos de pessoas muito carentes, né? Exatamente, que busca nos outros, né? E não dá certo, às vezes no relacionamento, né? E aí aceita relacionamento abusivo. Exato, é muito comum. Aí a pessoa fica muito fragilizada e vulnerável no sentido negativo ao mundo, né? Porque as pessoas que às vezes elas imprimem esse relacionamento abusivo, elas sabem disso. E aí elas usam muito a pessoa que está frágil nessa situação, né? Casos de palavras também que não são ditas da forma correta, às vezes o pai e a mãe na infância, né, Renê? Olha, Exato. isso não é para você, isso não vai dar certo para você. Isso gera várias situações complicadas, às vezes de insegurança, de autoconfiança na vida da pessoa também. Muito mesmo. Às vezes comparações entre irmãos, ou às vezes eu vejo isso muito na clínica, infelizmente. Pessoas pais e mães que queriam ser alguma coisa, não foram e projetam aquele desejo nos filhos. Isso é muito comum. E cobram muito. E se os filhos falam, não quero ser isso, aí eles são destruídos, são desconstruídos no seu desejo, né? Não há um incentivo a eles seguirem o seu caminho. Então, a pessoa não pode passar o desejo assim para o outro, transferir, né? Se ela não seguiu uma profissão, olha, tudo bem, vamos para outro caminho, mas os filhos não têm que tampar esse buraco, né? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim e, às vezes, é um peso que esses filhos carregam também, né? Exato. Não tem o dom, não é o que eles querem para a vida dele. Antes era muito comum também, os pais queriam fazer, as famílias mais tradicionais, principalmente no interior, direito ou medicina. Exato. E aí os pais não fizeram por algum motivo, transferiram aquele desejo para os filhos e os filhos, às vezes, não queriam isso, não né? queriam. Não tinham dom para isso. Exato, e vão ser infelizes, vão fazer, às vezes, para suprir esse desejo, mas uma hora vão ver, olha, não era isso que eu queria, né? E o mundo, a gente vive um choque de gerações também. A mente de pessoas com uma certa idade, criadas em outra cultura, e hoje pessoas que pensam diferentes, né? Então, cada vez mais nós teremos profissões diferentes, inovadoras, e o tradicionalismo vai caindo, né? No início você falou pra gente da dor, do que é a dor, explicou a questão do sofrimento também. Eu queria entender de que forma nós podemos aprender a partir da experiência da dor. Então, a dor, ela diz a nós o que é mais singular na nossa vida, né? Vulnerabilidade não é um conceito negativo. Nós somos vulneráveis. O ser humano é um ser de corpo que é perene, que vai acabar um dia, que envelhece, que é frágil. Nós somos um ser finito, né? Que nós nos deparamos com a morte cada momento, que nós não controlamos tudo que está ao nosso redor, somos caóticos, o caos aparece, bate à nossa porta, o trágico. Então, a dor, ela indica a nossa vulnerabilidade, mas dela nós temos a oportunidade de entender o que nós somos. A nossa vulnerabilidade indica a nossa singularidade, ou seja, o que é mais nosso. A dor, ela não está dizendo só alguma coisa negativa, né? Ela está dizendo o que nós somos, como nós nos constituímos, entendeu?
nesse sentido. Você falou de vulnerabilidade, o René trouxe aqui para mim o livro dele, Vulnerabilidade. Tem prefácio de Dom Vicente Ferreira, nós fizemos uma matéria, mostramos o lançamento. René, onde que as pessoas podem encontrar, hein, esse livro, Vulnerabilidade? Então, esse último livro que eu escrevi trata justamente desse tema, né, da vulnerabilidade nos aspectos diversos do ser humano, né, depressão, ansiedade, a questão da tecnologia, por exemplo, né, da finitude. As pessoas podem encontrar, né, nas plataformas principais e no site da editora Ideias e Letras, editoraideiaseletras.com.br. Várias questões, até alguns que a gente falou aqui, você aborda aqui, né? A questão do luto também. Isso, é outro exato. tema para a gente trazer aqui no programa, sobre o luto Exato. e a boa disposição. Isso, luto, a melancolia, a depressão, a ansiedade, a questão da educação, pais e filhos, né? Todos os desafios contemporâneos aí eu abordo os principais a partir da escuta psicanalítica, do que eu venho escutando que as pessoas dizem na clínica, que não dizem em todos os lugares. Aí a minha percepção, assim, olha, quais são as dores contemporâneas, né? Qual é o caos contemporâneo? E é preciso que as pessoas entendam o que acontece no mundo atual e tirem a culpa. Coisas que acontecem com uns, acontecem com outros. Nós somos vulneráveis, mas daí podemos tirar a nossa singularidade. Tá certo. René, agradeço demais a sua presença aqui comigo hoje. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, é um grande prazer aqui participar desse programa tão bonito.